nosso do dia a dia aí, né, que se faz tão importante, né? Às vezes, pessoal, o lugar mais importante, né, está num lugar pequeno, né? Digo assim, na empresa pequena, né? A gente levar um pouco do conhecimento que a gente tem, né? Evita muita coisa, pessoal, né? Evita, né? A gente vai ver que evita vários acidentes, né? Várias doenças relacionadas aos acidentes, né? E assim, tanto beneficamente como para o trabalhador, como economicamente aí, né? Acaba evitando muito afastamento, INSS, né? No geral, como um todo, né? E é por isso que é super importante o nosso trabalho, pessoal. Bom, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, né, a gente vai ver uma parte, né, de laudos periciais, né, elaboração de laudos, né, passando pelas 5 etapas básicas, estruturas de laudos, né, vamos ver alguns exemplos, né, e vamos ver, assim, dentro da Constituição, né, dentro dos artigos, né, no tocante aos laudos, tá bom? Qualquer dúvida vocês chamam aqui, né? A gente para, volta de novo, né? Encare assim, pessoal, né? Como todo mundo é da área de segurança, um bate-papo, né? Uma troca, assim, de informações, uma troca de experiências, né? Porque muita gente aí, né? Creio que já está na área, né? E tem, assim, muito a agregar, né? Nessa conversa, no nosso bate-papo. Bom, pessoal, serão 3 encontros, né? E peço assim que vocês, eu sempre falo isso, tá, pessoal? Em todas as matérias que eu ministro aqui, que a gente passa, estudem, pessoal, pela apostila, né? Que é um material muito bom, né? Porém, muitas vezes, assim, é muito grande, muito grande o material mesmo, né? E através dos slides eu consigo resumir e condensar um pouco das coisas, sabe? Para ficar até, muitas das vezes, mais palatável, né? Melhor entendimento, né? Como se diz, então, eu estudei a apostila, né? E estudei também os slides, né? Enfim, em razão, assim, desse resumão, né? Que a gente fala, que a gente coloca lá, né? Às vezes a gente coloca mais coisas também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Nossa primeiro encontro aí. Introdução, pessoal. Elaboração de laudos periciais, né? Baseados em conhecimentos técnicos, científicos, legais e normativos, né? Nada mais importante, pessoal, para quem está na área de segurança, né? Do que esse laudo, né? Vamos falar assim, né? E é super importante, pessoal. Isso aí é a diferença entre o acidente agora, né? E o acidente no futuro, né? Muitos acidentes são evitados, doenças do trabalho, né, enfim, são evitadas em função dos laudos, pessoal. E assim, a gente não faz o laudo de qualquer jeito, né? No decorrer desses slides aqui, a gente vai ver, assim, tem técnicas para fazer, né? E a gente não pode usar linguagem muito técnica, né? Tem que ser de amplo entendimento, né? Tanto para o leigo que está lendo, né? Tanto para assistente perito, como para o juiz, né, apesar de toda a sua formação, de todo o seu conhecimento, muitas das vezes ele não tem aquela bagagem técnica, né, que é muito específica da área que a gente tem, né, então a gente, no frigir dos ovos, acaba sendo obrigado a entender um pouquinho de muita coisa, né, a gente vai ver que reúne uma gama muito grande de conhecimentos, engenharia, é um pouquinho de legislação, né, é um pouquinho de tudo, pessoal, então, né, a gente vai nessas nuances aí, dessas multidisciplinas, né, para entregar o melhor laudo possível, pessoal, o melhor entendimento possível ali, né? Então, a perícia analítica, né, condições de trabalho, a perícia analisa condições de trabalho, cumprimento das normas regulamentadoras, que a gente vai falar na segunda aula aí, né? Assim, ela sofre muitas atualizações, então o perito, né, habilitado ali, ele tem que estar sempre, pessoal, se atualizando, né? Esse ano a norma contou, se eu não me engano, né, as normas regulamentadoras em geral, acho que, salvo engano, foram 25 atualizações, né, das normas que a gente tem. Então, é uma coisa assim, à medida que as normas, né, e legislação vai avançando, né, que a tecnologia vai avançando, as normas também são obrigadas, né, a se atualizar. Então, o perito, né, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, quer quem seja, for fazer a perícia, tem que ficar muito ligado nisso aí, né? Então, tem que estar sempre se atualizando. O cumprimento das normas regulamentadoras que a gente vai ver, né, e os riscos de integridade dos trabalhadores, ó.
Diante das constantes mudanças nas relações de trabalho, né, o papel do perito torna-se cada vez mais relevante, né, destacando-se também a perícia proativa como ferramenta preventiva para promover boas práticas laborais mais seguras, éticas e justas. Né? Então, vocês já viram a importância, né, do perito, né, tão quanto a importância do laudo, né, técnico, né, o laudo ali correto, né, porque, pessoal, a gente acha assim, né, que faz um laudo assim meia boca, não pode, pessoal, porque eu já vi, né, eu já ouvi falar de muito caso de derrubar muita perícia, né, por incrível que pareça. Nas perícias, pessoal, a gente é obrigado, assim, a mostrar, né, como é que a gente chegou, né, naquele entendimento, né? Como é que a gente é, chegou de fato naquele laudo ali, né? Como é que a gente chegou na nossa conclusão. Então, muita instrumentação que for usar, aparelho de medição, tudo ali, a gente é obrigado a colocar, né? Os aparelhos que foram utilizados, né? Para dar base, né? Para dar suporte em nossas medições, no caso, né? Se for um caso aí de uma perícia de insalubridade, NR15, né? De onde que a gente embasou aquilo ali, né? Instrumentação que a gente usou, né? E como é que foi feito, como é que está a calibragem dos nossos aparelhos, né? Porque uma coisa, uma brecha que a gente dá, né? O laudo ele já pode ser revisto, né? Então, o laudo já pode ser derrubado, pessoal, né? Pelas outras partes, né? Vamos falar assim no caso do processo. Então, é muito importante essa questão do laudo. Laudo pericial, na definição, estruturas e exemplos. Ó. O laudo pericial é um documento técnico elaborado por um profissional qualificado chamado perito, né, com o objetivo de fornecer informações especializadas e fundamentadas em determinada área do conhecimento. Nem sempre, pessoal, o juiz, né, conforme a gente já falou, tem esse conhecimento, né? Normalmente, quando vai para a justiça não ser do trabalho, o juiz diz o quê? O juiz pode ele se declarar incompetente, né? Ou seja, falta de competência naquele assunto. Então, normalmente o processo vai para outra vara, né? Vai para outro foro, então que a Justiça do Trabalho vai julgar aquele processo. Então, tem tudo isso, pessoal. No contexto da segurança e saúde do trabalho, os laudos periciais são frequentemente solicitados para avaliar as condições laborais, determinar responsabilidades e verificar o cumprimento das normas regulamentadoras, né? Que é o que subsidia o nosso trabalho, pessoal, que é a que dá a base, né? E a razão de ser de um laudo, né? Das normas em si, né? Todo o trabalho, pessoal, nosso é baseado na lei, né? Então tem que ter a base ali nas normas regulamentadoras. Afinal, o que é um ato pericial? É o resultado de uma perícia técnica que consiste na análise de uma situação, objeto ou evento em busca de informações que possam esclarecer questões de natureza técnica ou científica. No Brasil, o perito judicial é nomeado pelo juiz, né? Então, quem vai indicar, pessoal, quem que vai fazer a perícia é o juiz. E para isso, pessoal, a gente vai ver sim que o perito, né, tem uma série de passos também, né, que ele tem que seguir para ter essa nomeação, né? A gente vai ver que ele tem que ser imparcial, ele não pode ter envolvimento nenhum com essa empresa, né? Tipo assim, algum vínculo empregatício, ou às vezes no passado, ou no presente, ele não pode ter vínculo, então ele tem que ser completamente imparcial, pessoal. De maneira assim, que se a outra parte de um processo, né, a empresa descobre uma brecha dessa, que tem algum vínculo que já teve, né, então é motivo assim de trocar a perícia, sabe? Motivo de derrubar o laudo pericial aí, numa dessa aí. Então, tem umas regras, tem uns fundamentos, sabe? Para ser perito. Perito, pessoal, base, o engenheiro de segurança do trabalho, né? E um curso, tem que ter um curso também, um curso voltado para perícia, tá? Simplesmente eu não posso chegar, né? Vou me candidatar ali, né? Vou ser perito. Não, tem que fazer um curso à parte. Salvo engano, pessoal, o lugar mais perto aqui, né, fora São Paulo, é BH, Minas Gerais aqui. Lá eu sei que tem um curso de perito. Então, primeiramente, faça o curso de perito, né, para depois vir, né, exercer a perícia. Então, tem que ter, sim, tem que ter um certo conhecimento, pessoal, uma certa base. O principal objetivo do laudo é apresentar uma perícia técnica que responda de maneira clara e fundamentada
as questões formuladas pelas partes ou pelo magistrado. Dessa forma, ele contribui para a solução de disputas judiciais ou administrativas, atuando como uma nova, atuando como uma prova essencial para embasar decisões. É o que a gente falou. Muitas das vezes, pessoal, principalmente na questão da segurança do trabalho, né? Vamos falar quase todas as vezes, o juiz não sabe, pessoal, quem que vai dar essa base? Nós vamos dar essa base. Como? Através do laudo pericial. Então, de maneira assim, que a gente faz um laudo pericial sem deixar dúvidas, né, sem deixar brechas, né, aquilo ali, ele vai embasar naquilo ali no laudo da gente para dar o seu parecer, né, para ser favorável, né, ou não. Então, quanto mais a gente for assertivo nessa parte do laudo, né, mais transmitir o nosso conhecimento técnico, quanto mais for embasado, né, melhor né, para o entendimento, né, e mais difícil ficam deles, né, outras partes envolvidas, de derrubar esse laudo da gente, tá bom? Até aí tudo certo, né, pessoal? Como funciona o processo de elaboração do laudo? Aí a gente vai ver, assim, uns passo a passo, pessoal, não quer dizer, sim, que tem que ser igualzinho tal qual está aqui, não, né? Mas a estrutura, pessoal, a base é justamente essa que a gente vai passar aqui, que a postura traz para a gente, né? Vamos falar assim, o esqueleto da coisa, né? Ele tem que ser, no mínimo, isso aqui, tá? A elaboração de um laudo, né, segue esses procedimentos, pessoal, essas etapas, ó. Nomeação do perito e quisitação, né? O perito é nomeado pelo juiz, no caso de uma perícia judicial, ou contrato diretamente pelas partes, ó. As partes envolvidas apresentam quesitos, né, que são perguntas ou pontos de esclarecimento. Não vou ler tudo, pessoal, acho que não é objetivo, mas sim, para vocês terem a noção do que é o seguinte, como que é o processo, né, da elaboração de um laudo, né? Ele tem que seguir essa rotina, esse processo, e depois a gente vai ver como é que é essa estruturação. Então, esse foi o primeiro passo, né? Nomeação do perito e quisitação. Planejamento da perícia. Ó. O perito organiza as atividades, define os métodos a serem utilizados e agenda as visitas ao local ou análise dos materiais necessários. Isso aqui, pessoal, é tudo agendado, tá? Salvo engano, assim, quando não é perícia, né? Mas eu vou falar mais para frente sobre o assunto, em que a gente tem alguma denúncia, né? Ou trabalha para algum órgão público, né? Que a gente chama de diligência. Então a gente vai até a empresa, né? E para isso, pessoal, quando a gente está em diligência, né? A gente não pede benção para ninguém, não. A gente já chega entrando, né? Mas para isso normalmente tem um ofício, né? Que dá base, que subsidia o nosso trabalho. Então, a gente chega com o ofício de um juiz, né, de um promotor, alguma coisa assim, né, desembargador, apresenta na empresa, ó, a gente está vindo verificar essa denúncia, né, de X, Y, Z, por isso, aí você não pede benção não, você entra. Mas, no mais, pessoal, quando é perícia, é agendado, tá bom? Tem esse planejamento prévio, tem o agendamento, né, então, você está se preparando, né, para ir até o local. E isso é importante, pessoal, porque eles podem questionar até a instrumentação que a gente está usando, né, para chegar naquele resultado ao qual a gente vai constar em laudo, sabe? Né, um exemplo aí do decibelímetro, né, de alguma coisa assim. Então, eu tenho que estar em dia, tá? Com minha aparelhagem e tudo. Tem que estar calibrado, bonitinho, porque isso, eu já vi muito pessoal derrubar laudo por causa disso, né? Ah, eu não calibrei meu aparelho, né? Eu não tenho comprovação que eu calibrei meu aparelho. Então, se já não tem a comprovação, se já não tem o laudo de quem calibrou seu aparelho, e tem que ser certificado pelo Inmetro, tá, pessoal? Quando você não tem isso em mãos, é quase certo, né, que se outra parte, né, for boa, pegar um promotor bom ali e ver o laudo e ver que não constar aquilo ali, né, acabou, pessoal. Eles derrubam o laudo mesmo. Então, né, a situação reverte. Execução da perícia. Ó. O perito coleta dados por meio de inspeções, entrevistas, análises documentais ou experimentos, dependendo da natureza do caso, né? Exemplo mais comum, pessoal, que a gente se vê perquerentes aí é a insalubridade, NR15, né? Então, como é que funciona? Vai até a empresa, leva os instrumentos, né? E compara com a norma regulamentadora, com a tabela, com o anexo do que tem ali na norma regulamentadora. Então,
Está dentro da tolerância? Beleza. Ah, não está, né? Passou quanto, né? Então, como é que foi a sua medição? Eu usei o quê? Então, tudo isso tem que vir descrito no laudo, pessoal. Durante essa fase, o perito deve agir com imparcialidade e ética, garantindo que todas as informações relevantes sejam consideradas. Então, é por menos, né, pessoal? Elaboração do laudo. Ó. Após a análise dos dados, o perito elabora o laudo, estruturando de forma clara, objetiva e técnica. Mas aí, pessoal, a gente vai ver, é o seguinte, né? A gente vai usar a nossa linguagem técnica, né, belezinha, bonitinho, mas a gente não pode pecar também, pessoal, tal como é no direito que a gente vê muito por aí, né, em processual, em processos, os termos muito buscados, muito técnicos, né, então isso dificulta demais o entendimento entre ambas as partes. Ele tem que ser objetivo, técnico, né, mas tem que ser entendível por todos, né, você vai usar ali, né, a expressão aerodispersóides, tudo mais, né, na nossa linguagem técnica. Mas custa você botar uma nota de rodapé ali, falando, explicando o que é aerodispersóides, né? Então, né, façam isso, coloquem isso, né, para ficar fácil o entendimento, para não ter dúvida. Porque o que é comum também? A outra parte, pessoal, né, vocês entendam aí o outro advogado, né, no caso de ação judicial, querer, né, tirar dúvida, né, porque tem partes do processo judicial que o processo é aberto, né, para ambas as partes ali. Então, quanto menos dúvida, né, o perito deixar ali, melhor é o laudo, tá, pessoal? Então, ele tem que ser muito objetivo. Entregue esclarecimentos, ó. O laudo é entregue ao solicitante, né, juiz ou parte interessada, podendo ser solicitado ao perito que esclareça pontos específicos em audiências ou reuniões, o que a gente acabou de falar aqui, né, que a gente acabou de mencionar. Então, quanto mais assertivo ele for, né, quanto mais, assim, certinho ele for, para não deixar margem de dúvida, melhor é, pessoal. É um laudo ali bem estruturado. Estrutura do laudo pericial. Agora a gente vai ver, né, como é que tem que ser o esqueleto, né, o mínimo, né, que se é esperado, pessoal, para se fazer esse laudo, tá bom? Ah, Franklin, tem que ser igualzinho isso aqui? Não, a depender do caso que você for trabalhar, né, depender do objetivo da perícia e tudo mais, mas a estrutura é essa, tá, pessoal? Muda de perícia para perícia, né, mas a estrutura em si é essa aqui que a gente vai ver, ó. E tem que ter uma identificação, né, informações sobre o perito, nome, formação, tudo mais. Ele tem que ter uma introdução, ele tem uma metodologia, né, que a gente falou, da coleta de dados, né, minha aparelhagem, né, que foi feita assim, assim, assado, utilizei que e-mail, né, que instrumentos eu usei para fazer a medição, né, descrição dos fatos, relato detalhado das observações realizadas, né, durante a perícia, análise técnica dos dados coletados, a conclusão, né, a assinatura do perito, né, acompanhamento do número de registro, tudo mais, né. Se vocês forem ver, pessoal, se assemelha muito, né, ou normalmente se assemelham, ao trabalho de conclusão de curso, né, um TCC. Mas também, pessoal, é o que a gente falou, ele tem que ser objetivo, né? A gente não pode encher muita linguiça, né? E também não pode ser assim, qualquer laudo, qualquer relatório, né? Qualquer coisinha assim, mas ele tem que ser uma coisa assim, robusta de informações, né? No que tange ele, o técnico, né? Para ser bastante assertivo. Até aí tudo bem, pessoal? Dá um ok aqui, vocês estão escutando? O áudio está ok, né? Sim, tá tudo ok. Ok. Exemplos de aplicação de laudos periciais. Então, é para N coisas, tá, pessoal? Avaliação de insalubridade e periculosidade, né, que a gente acabou de falar, NR15, NR16, né? Insalubridade é que tem um anexo que a gente faz as comparações das substâncias ali, né, do que o colaborador está exposto ali, né, com seus limites de tolerância. Lembrando que com o fornecimento de EPI, pessoal, a insalubridade pode ser sanada, tá? Então, por isso existem os limites de tolerância. NR16, periculosidade, né, os 30%, insalubridade é 10, 20 ou 40%, né, do salário base, e a periculosidade é 30%.
Então, um laudo pericial pode ser solicitado para determinar se as condições de trabalho de um funcionário expõem, né, expõem a agentes insalubres ou os riscos de periculosidade, como ruído excessivo, produto químico, eletricidade, ou etc., né? Investigação de acidente de trabalho, né, que é muito comum, análise de doenças ocupacionais, né, principalmente quando vai fazer essa análise, pessoal, para dar uma base, né, para dar o que a gente chama de nexo causal, né, para mostrar que aquela doença ali, né, que ele desenvolveu em relação ao trabalho, né. Ah, Franklin, dá um exemplo para mim. O que a gente tem na Previdência hoje, pessoal, que já tem um nexo causal reconhecido? Principalmente trabalho de cabeleireiro ali, né? Esse pessoal que mexe com cabeleireiro, com salão mesmo, né? Que mexe muito as mãos, né? Gira muito as mãos ali, já tem um nexo causal estabelecido para aquilo ali, né? Então, veio se desenvolver muito LER, né? Muito síndrome do túnel do carpo, né? Que é o inflamamento ali dos nervos, né? Devido aos movimentos, né, causados ali no dia a dia. E isso, pessoal, só com cirurgia para resolver, tá? É muito comum esse tipo de coisa também, né? Então, já tem um nexo causal estabelecido para isso. Ação regressiva do INSS, ó, pode requisitar uma perícia para embasar as ações regressivas contra empregadores responsáveis por acidentes ou doenças ocupacionais. Então, um exemplo de aplicação dos laudos periciais, né? Então, em N coisas, pessoal, né? Então, tudo que se for avaliar, né, referente à segurança do trabalho, normalmente, né, quando vai a judicialização, é laudo pericial, tá bom? Então, concluindo o que? O laudo pericial é uma ferramenta essencial para a resolução de disputas, né, pois oferece uma análise técnica embasada em fatos e evidências, né, o que a gente vem falando até então. Por meio de exemplos práticos, percebe que o laudo não apenas contribui para a justiça, mas também promove melhorias nas condições laborais e na proteção dos direitos dos trabalhadores e empregadores. É o que a gente faz, né, pessoal? Que a gente pensa aí. Às vezes a gente vai em lugares pequenos, né, que não tem um técnico de segurança do trabalho, né, não tem um SESM, não comportam para não tem um SESM, não tem uma CIPA, né, que nem tem um número de funcionários adequados para ter uma CIPA, um SESMIT, ou ali não tem um responsável, um representante legal, ali, pessoal, ali que é mais favorável do acidente acontecer, porque não tem ninguém para zelar pelos aqueles trabalhadores, sabe? Às vezes ali o cara não tem um API adequado, não tem uma máscara, não tem uma luva, né, não tem um óculos, né, de impacto, principalmente. Então, ali, pessoal, que reside o verdadeiro, como diz, o verdadeiro propósito, né, nosso, né, como enquanto técnico de segurança do trabalho, chegar ali, ver a situação, né, ver se está favorável ou não, né, e poder ajudar a embasar da melhor forma possível, pessoal. Às vezes um conhecimento que você fala, que você passa ali, né, eu vou mostrar isso na prática, pessoal, de umas diligências, né, ao qual participei, né, vigilância mediante processo de trabalho, né, que você fala assim, nossa, né, mas como não teve essa visão, né, como que não viu isso, como que não viu aquilo, né, então pequenas mudanças, pessoal, né, geram, assim, muitos benefícios, né, conforme a gente falou, primeiramente, da saúde e segurança do trabalhador, né, e em segundo plano, INSS. Segue o modelo de laudo pericial, né, voltado para a área de segurança do trabalho, né, a gente vai entrar no modelo aqui, né, estrutural, que a gente falou, um esqueleto aqui, não necessariamente ele tem que ser assim, tá, pessoal, mas o que a gente vê, normalmente, ele tem essa estrutura, né, ele tem esse jeitão, essa cara, assim, né, normalmente é assim. Então, o básico dele, ó, identificação, né, tem identificação, processo número tal, né? O solicitante, o perito nomeado, o registro, né? Partes envolvidas, né? A introdução, né? Tá, pessoal? É o básico isso aqui, o basicão, né? Então, o objetivo da perícia, você vai lá analisar o quê, né? O cumprimento das NRs, né? Então, o que você está indo averiguar? Qual é o seu motivo, a razão, né? De ser e estar de você fazer esse laudo? Então, né? É bem isso, pessoal. Metodologia. Ó. Para a elaboração deste laudo foram adotados os seguintes procedimentos: inspeção no local de trabalho, análise documental, né? PPRA, né? Que agora é o PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco, né? Que assim é um plus disso aqui, né? Envolve mais riscos.
Programa Médico de Saúde Ocupacional, meu PCMSO, né, o meu PPP, né, perfil profissional, profissiográfico, né, tenho dificuldade para falar essa palavra, né, mas isso aqui é super importante, tá, pessoal, esse PPP, ainda mais para quem exerce um certo tipo de atividade de risco, né, ao qual, por lei, o colaborador ali se aposenta, né, mais cedo. Só que sem esse PPP aqui, tá, pessoal, requerido pelo INSS, o colaborador não aposenta, né? Então, tem muita dificuldade em função disso aqui. Às vezes a empresa já fechou, né, já encerrou as atividades, né? Então, ele precisa comprovar aqueles 5 anos, restantes, para dar o tempo do colaborador aposentar, e sem esse PPP aqui, ele enrola, tá? Ele não aposenta, né? Então, ou seja, documento básico, tá, pessoal? Documento básico para requerer esse tipo de aposentadoria. Entrevista com os trabalhadores responsáveis, coleta de dados técnicos, né? Então, tá, pessoal, essa metodologia aqui é aquela parte que a gente já falou, né? Como é que eu vou, como é que eu cheguei na minha conclusão do meu lado? Como é que eu montei? Que instrumentação eu utilizei? Que metodologia, né, eu usei para chegar naquela conclusão que está lá no final, né? Então, eu tenho que mostrar isso aqui, tá, pessoal, no meu laudo. Descrição do ambiente inspecionado, né? Empresa, atividade principal, setor inspecionado, descrição geral, né? Então, tudo isso tem que contar, pessoal, no meu laudo. Análise e avaliação dos fatos, ó. Então, o que eu encontrei ao chegar lá? O que eu vi, né? Em que critério eu exponho isso aqui? Que tipo de risco eu vi? É físico, é químico, é biológico, é de acidente, né? É ergonômico, então tem que falar isso aqui, né? Então, o laudo traz esse exemplo para a gente, ó. É ruído, é vibração, é calor, né? É risco químico, é exposição a produtos químicos perigosos, é ergonômico, é postural, né? NR17, tem que passar muito tempo agachado, né? Desmovimentos, assim, muito repetitivos, o mobiliário não é adequado, né? Para aquela atividade, né? Às vezes o colaborador é mais alto, né? Se você for ver na média ali do mobiliário da cadeira que ele senta ali para exercer atividade, não é adequada, né? Essa NR17, pessoal, ergonomia, surgiu da demanda do pessoal da informática, tá? Ficaram muito tempo no computador digitando, tal, né? Aí, de tanto ocorrer muitas layers, né? Doença por esforço repetitivo, também, doenças musculares relacionadas ao trabalho, né? O pessoal foi desgastando tanto, né, que falou, opa, tem alguma coisa errada, então a ergonomia está errada. A cadeira não está adequada, não tem apoio para os pés, né? O mouse não é apropriado, né? Ele não senta com a tela virada, né, reta, no ângulo reto do computador, ele tem que abaixar muito a cabeça ou abaixar, né? O ambiente não tem a iluminação adequada, então, né, tá errado, então a ergonomia não está certa. Então, criou-se a NR17. Riscos de acidente, ó, risco de queda, maquinário, desprotegido, enfim, né? Você vê ali o que causa o risco do acidente, né? Então, tem que detalhar os riscos, pessoal, né? E, como se diz, e mostrar, né, por metodologia, que aquilo ali, que aquele risco que eu estou vendo, né, é, é o risco sério, né, gravemente de acidente, e aquilo ali é prejudicial. Se não é agora, né, durante a carreira laboral do colaborador, pode vir a ser, né, então pode causar um acidente aí. Documentos analisados, né, o que eu peguei para analisar? Meu PPRA, meu PCMSO, meu PPP, né, teve algum treinamento, né, quais foram os treinamentos? Tem certificado disso, né, então tudo isso é analisado, tá, pessoal? Na parte que a perícia aí pede a parte documental da coisa. Conformidade com as normas regulamentadoras, né? Você está se embasando em quê, né? Para você falar o que você está falando aí. NR6, equipamentos individuais, né? Os EPIs. NR12, proteção às máquinas e equipamentos. Você vai ver a máquina ali que o colaborador está mexendo, né? Eixo, polia, correia ali, né? Essa parte motriz ali não tem proteção ao qual deveria ter, né? Então, beleza, NR12 pede, então tem que constar ali. NR15, né, atividade de insalubridade, né? O que você está baseando para falar que aquela atividade é insalubre, né? O EPI não atende, né, aquilo ali. Então, a gente olha tudo. Não atende, não atende. Então,
né, caracteriza insalubridade. Mesmo que se utilize o API, o tempo que ele fica ali, né, tem muito essa questão, tá, pessoal, de tempo, que ele fica exposto àquilo ali, o EPI não é eficiente, né, então tem que ser olhado. Ergonomia, verificar a adequação ergonômica do posto de trabalho, que a gente já falou. A cadeira não está adequada, a iluminação não está boa, né? O mouse também não está bom, não tá adequado, o teclado também não está bom, né? Então, a gente vai basear em quê para falar isso aí, né? Então, o que fundamenta o nosso trabalho, pessoal, é normas regulamentadoras, ponto, né? Claro que não é só as normas regulamentadoras, né? Mas legislação no geral, tá, pessoal? Ah, Franklin, me dá um exemplo prático disso aí. Vocês querem ver um exemplo prático? A gente fazia, né, onde eu trabalhava, muita vigilância em ambiente de processo de trabalho, né? Você adentra a cozinha, né? E na norma regulamentadora, às vezes não falam isso, né? Mas se você for olhar numa RDC 216, deixa eu só lembrar a ciclo aqui. Resolução da diretoria colegiada, tá, pessoal? Se for olhar isso aí na parte da vigilância sanitária, tá? Que pede ali, o lixinho tem que ter pedal, né? Não pode ter contato direto. As janelas têm que ser teladas, né? Para evitar mosquito, né? Então, ou seja, pessoal, tudo isso, né? Dá subsídio, dá base para a gente cobrar no relatório. Falar, ó, não consta na NR, sei lá, na NR 26, né? Que é NR 24, aliás, né? Que é ali o conforto, né? Nos locais de trabalho, ou NR 31, que é os mesmos confortos, né? Só que aplicado à zona rural ali, quando a empresa está na zona rural, né? Então, tudo isso, pessoal, legislação, né? É legislação. Legislação tem que ser verificada. A gente nunca trabalha, né? Com uma coisa só. A gente vai ver, acho que a gente já falou isso, né? Matérias multidisciplinares, tá? A gente tem que entender um pouquinho de direito, né? Um pouquinho das NRs, né? Um pouquinho de cada coisa para, né? Situar como se diz, a base técnica ali, né? E poder mostrar, né? Falar, ó, base técnica nisso aqui, né? Principalmente para o juiz, tá, pessoal, né? Para ambas as partes ali. Você tem que basar seu conhecimento ali. Respostas aos quesitos, ó. Formular questão, né? Resposta. Formular questão, resposta. Então, é isso também, tá, pessoal? Às vezes, entrevista, né? A gente faz muita entrevista, né? Você fazer esse formulário de pergunta e resposta ali, né? Para você mostrar e chegar na sua resolução, na sua conclusão. Segundo colaborador tal, 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 né? É feito assim, assim, assado, por isso, por isso, né? Você elabora a pergunta, resposta. Então, como resposta, isso, isso e isso, né? Então, né, é uma coisa assim, mais macro, tá, pessoal? Uma coisa assim que não pode, né? Normalmente não deixa dúvidas. Conclusão. Com base nas análises realizadas, conclui-se que, né, as condições de segurança do trabalho, né, adequadas ao cumprimento das normas regulamentadoras. Foram identificados os seguintes riscos, né, que comprometem segurança, tal. Recomenda-se a adoção das seguintes medidas corretivas preventivas, né, então, tal. Prever as ações sugeridas. Então, é por isso aí, pessoal, é bem nesses moldes, tá? É bem mais ou menos isso aí, né? Para ter aquele laudo, né? O basicão que a gente vai falar aqui, né? Mas um laudo bem feito, né? Bem estruturado, certinho, né? Segue no mínimo esse padrão, tá, pessoal? Declaração de responsabilidade, ó. Declara sobre as penas das leis que este laudo foi elaborado com base em princípios éticos e imparciais e rigor técnico-científico, tal, né? Então tem que ser imparcial. A gente vai ver e vai comentar como é que tem que ser o perito, né? Como é que tem que ser o perito, o que se espera dele, né? Para ele exercer perícia, né? Uma das questões fundamentais é imparcialidade, né? Não pode ter ligação, né? Ou, ou já teve ligação com o lugar que ele vai periciar. Declaração de responsabilidade, né? Assinatura. E é assim, pessoal. Alguma dúvida? Tá ok? Até aí pode tocar o barco? Estou entendendo que sim, então vamos continuar. Pontos indiretos e relevantes, né, envolvidos no laudo pericial, ó.
Embora o foco do laudo pericial esteja na análise técnica e nas respostas aos quesitos apresentados, diversos aspectos indiretos estão intrinsecamente relacionados, né, ao processo de elaboração de sua aplicação prática. Então, esses pontos, embora menos evidentes, né, desempenham um papel crucial na eficácia do laudo, na credibilidade do perito e nos desdobramentos do caso em questão. Então, vamos ver o que é isso, quais são esses pontos, tá, pessoal? Ética profissional e parcialidade, né? É o que a gente já falou. Como é que o perito tem que ser, né? Primeiro ponto, imparcialidade. Por quê, pessoal? Porque derruba a perícia, derruba o perito, derruba o laudo, né? Se a outra parte ver e verificar que teve alguma ligação, é melhor o perito nem pegar, tá, pessoal? Eu já vi muito caso, assim, de perito que na hora que foi pegar, né, a empresa ali para periciar, falou, isso aí eu não posso, não. Já tive algum envolvimento, né, já fui ex-colaborador, então isso aí, né, eu tenho uma relação, às vezes, até parental com essa empresa, com os proprietários e tudo mais, né, com a diretoria. Então, primeira coisa, pessoal, imparcialidade. Por quê? Porque derruba a perícia. A ética é essencial na atuação do perito, que deve elaborar o laudo com base em fatos e evidências, né? Técnico, pessoal, né? E basar ali no nosso conhecimento técnico, mostrar de onde que a gente está tirando, né, a nossa conclusão, né? Sobre A mais B, que as normas regulamentadoras a gente está aplicando ali para chegar na conclusão que a gente chegou. Mantendo a parcialidade, né, e evitando influências externas. Essa postura garante a validade judicial, né, do laudo e credibilidade profissional, e o respeito ao sigilo das informações confidenciais. Impacto nos desdobramentos jurídicos. Ó. Uma análise inadequada ou mal fundamentada pode levar às decisões judiciais injustas ou prejudicar uma das partes. Imagina, pessoal, se o perito, né, faz uma coisa, né, muito nas coxas, vamos falar assim, né, o jargão popular, muito nas coxas, não faz o laudo bem feito, né, não tem aquela coisa certinha ali, ele pode prejudicar o trabalhador e prejudicar a empresa, né? Então, se o laudo dele não for embasado, né, a salubridade que às vezes que ele está perquerendo ali, que ele está querendo, está correndo atrás, ele não vai receber, por quê? Por causa de um laudo mal feito, por causa de uma análise mal feita. Então, tem que ser tudo certinho, tá, pessoal? Tem que ter as perguntas, as respostas certinhas, né? Tem que ter de onde que a gente está embasando a nossa conclusão, né? Tem que ser no mínimo que a gente acabou de ver aí, aquela estrutura ali. Por isso, a qualidade do laudo afeta não apenas a resolução do caso em questão, mas também a percepção de justiça pelas partes envolvidas, né? Imagina um trabalhador aí, trabalhou, sei lá, 30 anos no lugar, né? Não foi nesse EPI, né? Não fazia as coisas direito, né? A empresa não tinha ficha comprobatória ali, né? Mas você, na sua vistoria, na sua perícia ali, né? Na sua diligência, você deixou passar batido muita coisa ali que você não pôs ali, né? Você, de repente, esqueceu que você não solicitou. Imagina o colaborador perder essa ação judicial aí. Você prejudicou o colaborador, né? Na outra ponta também imagina ali você colocar uma coisa que não tem na perícia ali, né? Que não tem na realidade na empresa ali e condena a empresa a pagar, sei lá, né? 500 mil reais, né? Ou seja, qualquer valor para o colaborador aí, né? Através de um laudo que você não fez bem feito, né? Então, é coisa séria, pessoal. E, nos casos relacionados à segurança do trabalho, por exemplo, o laudo pode influenciar. Então, onde é que esse laudo pode influenciar? Na concessão de adicionais de salubridade ou periculosidade, que a gente acabou de falar, né, acabou de ver, decisões sobre indenizações por danos pessoais ou materiais, né, e a responsabilização dos empregadores em ações regressivas ou penais, né, então, é prejudicial, tá, pessoal? É técnico isso aqui, né, então, quanto mais o perito fizer o laudo certinho, né, quanto mais for embasado ali, né, a sua conclusão, e quanto mais experiência ele adquirindo fazendo isso, né, e for se atualizando, melhor é, pessoal. Mais credibilidade ele passa, né, e mais perícias, por consequência, esse perito vai pegar. Aquele relatório que não tem dúvida, né, que ambas as partes vê aquele laudo ali, aquele relatório ali, entende, beleza, né, muitas das vezes, às vezes chama, né, para
para tirar alguma dúvida aqui e ali, mas pontualidades, mas no mar, ademais, e estando tudo correto, é isso que vai validar a decisão do juiz, tá, pessoal? Porque o juiz não sabe, né? Muitas das vezes o juiz ali declara incompetência, né? Ele não pode julgar aquilo que ele não sabe, né? Então vai para outro foro, outra vara, né, da Justiça do Trabalho, né? Mas muitas das vezes precisa de um outro profissional, né? No caso nós ali, né? Dessa parte aí da segurança do trabalho, um médico, né, medicina do trabalho, para fazer esse laudo, né, levar o esclarecimento a eles, né, porque já foge da alçada do juiz, né, segurança do trabalho, e muitas coisas técnicas também, né. Então, nós que vamos nortear a decisão do juiz. Agora, você imagina a responsabilidade de fazer isso, né, e fazer uma coisa errada, né. Então, como é que fica a consciência aí? E se for, isso for visto, se for revisto, né? Isso aí a gente acaba respondendo também. Comunicação eficaz, ó. O laudo pericial deve ser compreensível para diferentes públicos. O que a gente falou até agora, pessoal, né? A gente não pode ter excesso de coisas técnicas, né? E também não pode ser muito simplório, né? Tem que ser, né, na medida ali, para todo mundo entender. Por isso, a habilidade de comunicação do perito é tão importante quanto o conhecimento técnico. Um laudo excessivamente técnico, sem explicações claras, pode gerar dúvidas ou interpretações equivocadas, comprometendo sua eficácia como instrumento probatório. E compromete mesmo, pessoal, né? Então, de maneira ali, que ele peca muito pelo excesso, né? Ou por ser muito simplório. É essencial que o documento combine rigor técnico com a linguagem acessível. É o que a gente falou, não pode usar um vocabulário muito buscado, né? E quando a gente fizer isso, pessoal, né? Que a gente bota em notas ali, né? A era dos persóides, né? Isso, aquilo, outro, né? Então, né? Vamos falar, né? Linguagem mais popular, vamos deixar o laudo, né? Legível, entre aspas, para todo mundo entender, para não ter dúvidas. Capacitação e atualização do perito, ó. A elaboração de um laudo de qualidade exige que o perito, né, esteja constantemente atualizado, né, que a gente acabou de falar também, né, anteriormente, sobre as regulamentações aplicadas, metodologias modernas e avanços tecnológicos em sua área de atuação, que no caso da segurança nossa, pessoal, nada mais é, né, do que as normas regulamentadoras, que sempre estão se atualizando, né, de tempo em tempo muda, até para acompanhar essa tecnologia aí, né, então, a tecnologia mudou, né? Muito, assim, que favorece o trabalho, né? Agora a gente vê muito a IA na questão das coisas, a gente vê muito robótica, então a norma tem que falar daquilo ali, né? Tem que se atualizar. Talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, né? Ah, Frank, por quê? Porque é demorado, né? Atualização da norma regulamentadora, passa pela aquela comissão tripartite que a gente fala, né? Representante dos empregados, das empresas, né? Representação das empresas, o corpo técnico, né? Do governo também, né? Aí abre consulta popular, aí fica um tempo, aí o assunto vai na comissão, volta, né? Então, até ter essa, como diz, afinar das coisas e até se aprovar o negócio, o texto ali, né? Ele é no mínimo 2 anos, né? Pelo menos, para ter essa discussão, né? Para ir e voltar, né? E para se provar, né? Então, é demorado, não tão rápido quanto a gente gostaria, né? Porque a tecnologia, às vezes, é muito disruptiva, tá, pessoal? É o caso do Uber da vida aí. Um dia a gente acorda com táxi, né? Sempre foi táxi. Um dia a gente tem táxi, no outro dia a gente acorda com os aplicativos de mobilidade aí. No começo era só Uber, hoje olha quantos tem, né? Muito rápido. Então, tem lugar que tem muita jurisprudência. Reconhece o Uber como a Uber, né, no caso, a empresa, como vínculo empregatício. Então, tem vínculo, não tem, né? Então, tem que olhar as questões trabalhistas do trabalhador. Ah, não tem. Então, tem muito lugar que tem essa jurisprudência. Já deu causa ganha para motorista A, né? Mas não deu para B, né? Então, como é que é isso, né? Então, de maneira que envolve, assim, o perito, quando vai fazer essa perícia, né? Ele tem que saber, né? Onde ele está entrando, né? Ver, assim, casos que já houveram jurisprudência, já houveram ganho de causa para esse tipo de perícia que ele vai periciar, né? Como é que foi, como é que não foi, então, atualização sempre, pessoal. Se eu não tiver atualizado, né, é motivo, né, que a gente já falou de derrubar a perícia, tá? Derrubar laudo. Essa capacitação contínua não só aprimora o trabalho do perito, né,
mas também aumenta a confiabilidade dos laudos que ele elabora, contribuindo para as decisões mais assertivas em caso que ele atua, né, que a gente vem falando até agora. O 5, a prevenção de litígios futuros. Ó. Um laudo pericial bem fundamentado pode desempenhar um papel preventivo, ajudando a evitar futuros litígios, né? É o que a gente falou, fez um laudo correto, belezinha, né? Pode ter certeza, pessoal, a empresa que perder o processo naquilo ali, ela já vai ficar esperta, né? Então, ela já vai olhar com outros olhos a segurança, né? E saúde do trabalhador. Uma empresa, assim, que não vai cometer, né? Esses erros mais, né? Disso a gente pode ter certeza, né? Vai evitar ao máximo. No contexto de segurança do trabalho, ela pode identificar falhas que, se corrigidas, podem, né? Impedem a ocorrência de novos acidentes ou doenças ocupacionais, né? Então, tem muito isso, pessoal. Além disso, o laudo pode servir como alerta para empregadores, né, que a gente acabou de falar, e também para os trabalhadores, sobre a necessidade de aprimorar práticas, cumprimento de normas de segurança e prevenir riscos, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, né? E a outra ponta disso aí, pessoal, que a gente vai falar, além disso tudo, em benefício para o trabalhador, é o INSS, né? Que economiza uma grana aí, né? Não ter que pagar o benefício, né? E tem esse outro lado também. Então, é uma situação ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Ah, relevância no contexto social e econômico, né? Acho que a gente já falou, mas é isso. Os impactos de um laudo pericial vão além do caso específico em que ele é utilizado. Em questões de segurança e saúde ocupacional, um laudo bem conduzido pode contribuir para mudanças em políticas internas das empresas, redução de custos com acidentes e doenças e melhorias da qualidade de vida dos trabalhadores. Por quê, pessoal? Porque uma vez que a empresa, né, já foi condenada a pagar, né, por algum processo trabalhista, né, em questões aí, né, e que se vir um laudo e tudo mais, eu garanto que a empresa, assim, não vai reincidir fácil nisso aí, né? Então, o trabalhador, né, consequentemente, né, os demais trabalhadores vão ter, né, melhoria nesse âmbito aí. No contexto macro, né, isso reflete em benefícios sociais, que a gente acabou de falar, né? E econômicos, com a redução de gastos públicos, com a saúde e previdência, maior produtividade, né, promoção da cultura de prevenção. Então, a situação ganha-ganha, pessoal, né? Ganha o empregador, ganha o trabalhador e ganha o governo, que não tem que arcar com esses custos aí. E é muito triste, pessoal, né? A gente já teve a oportunidade de conversar com muitos acidentados aí, né? Que teve que se afastar. É uma situação terrível, porque desestrutura completamente o contexto familiar ali, né? O colaborador machuca, né? Então, ele machucou, ele vai agendar a perícia, né? Nesse prazo, pessoal, ele não recebe, não, né? Então, tem a perícia para daqui 3 meses, é 3 meses sem salário, 3 meses sem receber, né? Aí passou isso, né? Passou pela perícia, ok, vai receber, ele não recebe o trabalho inteiro, não recebe o salário inteiro, né? Que é mais outro fator aí. Então, em todos os casos, pessoal, que vocês acompanharam, né, já tive a oportunidade do professor meu acompanhar isso aí, né, a gente trocar uma ideia de perto, em todos os casos dessa pesquisa dele, né, que teve um acidentado, né, de cada 10 famílias, 9 acabaram em divórcio, né, vocês veem assim, que é uma coisa séria, né, então, é a esposa do colaborador que já não vai fazer o cabelo mais com tanta frequência, já é um futebol, né, de um filho que deixa de pagar, já é uma natação, né, então, tudo isso em decorrência do acidente, né? Levou muito tempo para se pagar, né? Levou muito tempo para o colaborador receber, né? E até que ele recebeu, a gente não recebe o salário integral. Então, é triste isso aí. Próxima. A relação com outras áreas de conhecimento. Ó. Perícia em segurança do trabalho exige uma abordagem multidisciplinar, né? Que a gente acabou de comentar, né? Lá no começo da aula aí, ó. Engenharia, medicina do trabalho, ergonomia, psicologia, né? Organizacional, né? E direito, integrando os conhecimentos das diversas áreas para garantir um laudo completo e consciente, né? O que a gente falou. A gente é obrigado a não entender tão somente das nossas MRs ali, né? Como se já não fosse poucas, né? 38 MRs, mas é obrigado a entender um pouquinho de norma sanitária, né? Dessas RDCs da vida. Então, a gente é obrigado a entender um pouquinho de cada coisa, né?
E cada coisa, às vezes, tem sua legislação específica, né? Como o caso da vigilância sanitária ali, né? Que tem a legislação do Estado ali, que eu não me engano, salvo engano, não lembro muito bem, né? Assim, faz um tempo que eu já não mexo com ela, mas tem a sua determinação do Estado, né? Acho que é 13 alguma coisa ali. Então, tem seu estatuto ali, né? Tem sua resolução da diretoria colegiada, né? RDC 216. Essa eu lembro que eu fazia muito. Então, assim, tem essas nuances, né? Que muitas das vezes não está na NR. A NR te dá uma base legal, você vai subsidiar, né, seu laudo ali, porque aquilo ali é a lei, né? Vamos falar assim, né? Aquilo ali é de onde a gente vai se embasar, né? Então, fora daquilo ali, né? Fora das NRs, a gente usa também, né? Mas a base nossa é NR, né? Ah, e é isso aí, pessoal, né? A gente nunca olha uma coisa só, né? É, então, então tem que ter mais base, tá, pessoal? Tem que ter base para as outras disciplinas aí, como é colocado aqui para a gente. Além da análise técnica, aspectos como ética, comunicação clara, né, utilização profissional, caráter preventivo, aumenta a qualidade e o impacto do laudo, tornando instrumento de promoção de justiça, né? Promoção de justiça, pessoal, que a gente falou, né? Lá atrás, é uma coisa séria, né? Então, de maneira assim, se a gente não tiver o laudo belezinha, não for um laudo, né, técnico, não for um laudo bem feito, bem pautado, né, no nosso conhecimento ali, a gente, né, pode promover uma injustiça aí. Como é que fica se a gente promover essa injustiça, né? Fica ruim, não fica? Então, né, de maneira que a gente tem que estar ok nesses laudos aí. Da segurança, né, da responsabilidade social, além de impulsionar mudanças positivas. Prova, né, pericial. Então, vamos lá nas provas periciais. A prova pericial é utilizada no processo judicial, né, quando a análise dos fatos exige conhecimento técnico ou científico especializado, né, que ultrapassa o saber comum do juiz, né, que a gente já falou, que muitas das vezes o juiz, né, não tem competência, entre aspas, para falar assim, né, às vezes não tem a competência, ele não julga naquele fórum, naquela vara, né, mas ele passa para a justiça do trabalho e muitas vezes ele também ele não sabe, né, das coisas técnicas de segurança do trabalho. Por isso, a nossa função, né, da especialização ali, né, de segurança do trabalho ou da medicina do trabalho. É realizado por um perito nomeado pelo juiz, né, no caso, né, quem for fazer perícia, profissional habilitado e pericial que elabora um laudo pericial com base em métodos técnicos adequados, né. Diga-se, por base às normas regulamentadoras. Então, existe o quê? Finalidade, ó. Esclarecer todos os fatos controvertidos, auxiliar o juiz na formação de sua decisão, né? A gente já falou isso, muitas das vezes ele não tem a bagagem, não tem esse conhecimento técnico, garantir maior precisão e segurança técnica no julgamento. Principais elementos: perito judicial, especialista responsável, laudo pericial, documento com descrição, né? Análise e conclusão, quesitos, perguntas formuladas pelo juiz e pelas partes, assistências técnicos, né? Profissionais indicados pelas partes, enfim. Exemplos de aplicação: segurança do trabalho, salubridade, NR15, periculosidade NR16 e demais acidentes. Medicina, né? Incapacidade, né? Nexo causal, isso aqui, né, como se diz, é um médico, né, do trabalho que vai dar esse nexo, vai fazer esse nexo causal, né, conforme a gente entrou no exemplo do que já tem, né, que é reconhecido pelo INSS, o cabeleireiro ali, né, que já vê que aquele tipo de profissão, né, causa, né, principalmente o DER, né, a DER, né, a LER, né, desculpa, causa a LER, né, causa a DOST, né, causa síndrome do túnel do carpo, então já tem um nexo estabelecido para isso, né, o médico já olhou para aquilo ali antes, né, então já tem um nexo. Engenharia, avaliações e perícias técnicas, contabilidade, né, cálculos e demais operações. Base legal, pessoal, então, Código de Processo Civil, então, é previsto NR, né, tem as bases legais, tem os artigos que falam daquilo ali, né, da perícia, como é que tem que ser a perícia, de onde que é o perito, tudo mais, né, então, em síntese é o quê, né, em resumo, a prova pericial é essencial quando o julgamento depende de conhecimento técnico, né,
fornecendo ao juiz elementos científicos para uma decisão justa e fundamentada, né? Então, quem vai influenciar direto, pessoal, na decisão do juiz ali, somos nós, né? Somos a segurança do trabalho, são o médico do trabalho, né? São os técnicos que entendem, né, da segurança do trabalho. Então, por isso que a gente tem que estar antenado nas NRs, né, e demais legislações, né, aplicáveis aí, né, principalmente a que vai ser objeto de perícia nossa. Vou passar, pessoal, rapidamente aqui, como diz, né, a gente já está quase finalizando a aula, mas para vocês verem, né, e ter a noção que tudo isso é previsto, né, no Código de Processo Civil, né, então vamos lá. A apostila traz mais, traz mais detalhado para a gente, tá? Mais estratificado isso aí, mas vamos passar só para vocês saberem que tem isso aí, tá bom? Bom, ó, Código Processual, né, seção 7 da prova pericial, então, começa lá no artigo 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação, né? Artigo 421. O juiz nomeará o perito, né, fixando de imediato o prazo para entrega do laudo. E tem prazo, tá, pessoal? Tem mais essa. Tudo tem que ser no prazo, né? Se você vê que você vai sair do prazo, você pode perquerer, sim, o juiz ali, né? Falar que não deu o prazo, tudo mais, alegar suas seus fatos ali, seus argumentos, por que não deu para fazer e tal, né? Tem como fazer isso, é conversado. Mas, como se diz, tem que prestar contas, tá? E, como eu disse, está tudo detalhado nos artigos, tá bom? Não vou ler, tá, pessoal? Porque isso não é o motivo da aula, né? Não é para isso, né? Mas para vocês saberem que está ali nos artigos, ó. 423, o perito pode excusar-se, né? Ou ser recusado por impedimento, suspeição, né, ao aceitar a excusa ou julgar o procedimento ou impugnação, né, o juiz nomeará novo perito. Ó. O perito pode ser substituído quando? Então, quando é que pode ser substituído o perito? Caráter de conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? Então, é isso, pessoal. Artigo 426, compete ao juiz, ó, indeferir quesitos, né, impertinentes, né, e tudo mais. 427, o juiz poderá dispensar provas providencial quando as partes iniciar na contestação. 431b, ó, tratando-se de uma perícia complexa que abrange mais de uma área de conhecimento especializado. O juiz poderá nomear mais de um perito e as partes indicar mais de um assistente técnico. Às vezes a perícia é complexa, né? Demanda de mais um perito, o lugar, né? O estabelecimento é grande para se fazer, às vezes não cumpre o prazo legal que foi determinado. Então, não, precisa de mais um perito, né? Então, o perito vai lá e fala com o juiz, ó, o lugar é grande, é assim, assim, assado, né? A agenda tal, o horário tal, não vou conseguir entregar no prazo, então faz essa solicitação de mais um. 435, a parte que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico requererá ao juiz que requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Ó. Então, só para vocês verem que tem isso aqui, tá, pessoal? Que é embasado no Código Processual Civil aqui, em leis. Então, a perícia, insalubridade, né? NR15, ou periculosidade, NR16, juiz nomeia. Engenheiro de segurança do trabalho é um médico também, tá, pessoal, que faz essa perícia. Principalmente, que vai ser responsável, né? Principalmente, não, ele vai ser responsável pelos nexos causais aí. Artigo 191 da CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, a caracterização, classificação de insalubridade, periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, a carga do médico do trabalho e o engenheiro do trabalho, né, registrados no Ministério do Trabalho. Só para vocês verem que tem, tá, pessoal? Então, tem que ser um profissional habilitado, né? Como é que é essa habilitação, pessoal? Ele tem que ser um profissional habilitado, ele tem que ter registro, tá, pessoal? Tem que ter registro disso aí para ele fazer isso, né? Tem que ter registro no seu órgão, né? No seu conselho de classe aí, né?
Então, quando a gente fala que o profissional é habilitado, né, ele tem esse registro aí, tem que estar ativo, tá? Tem que ter seu CREA da vida, o engenheiro e o CRM, o médico, no caso. Então, ele tem que estar ok no conselho dele ali, para exercer essa perícia, tá bom? Artigo 145, Tom. Artigo 145. Quando a prova do fato depender do conhecimento técnico científico, o juiz será assistido por perito, ó, segundo o artigo disposto no artigo 421. Só para vocês saberem que tem, tá, pessoal? Ah, perito que for, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, né? Responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado por 2 anos, né? A funcionar em outras perícias, incorrerá na sanção que a lei estabelecer. Tá vendo, pessoal? A importância de fazer um laudo ok, de estar tudo certinho, de ser fundamentado. Imagina a gente tomar um processo aí, né? Uma invertida grande, porque fez um laudo ruim, né? Vamos falar assim. Né? Então, ou seja, porque você foi por dolo, né? Você sabia o que estava fazendo, né? Ou quando você não tinha intenção, né? Mas acabou, né? Com culpa, você acabou fazendo errado aí, né? Então, acontece, tá, pessoal? Então, na hierarquia disso aí é o seguinte, ó, o perito, né? Estar devidamente habilitado, né? Que a gente falou, tem que ter seu registro no conselho. Utilizar instrumentos calibrados, né? A gente falou lá na parte lá da metodologia. Como é que eu usei para embasar o meu laudo ali? Como é que foram meus equipamentos? Meus equipamentos têm certificado de calibração? Ok no metro, beleza, né? Então tá ok. Descrevendo o laudo, a técnica, né? E aparelhagem utilizada. Honrar o cargo que lhe foi confiado, né? Perito escreverá o laudo, a técnica e aparelhamento utilizado, né? Item 15.6 da NR15, né? Da insalubridade. Então tá aqui, tá, pessoal? Fiz minha perícia, fui fazer, né? Usei meu material ali, meu decibelímetro, né? Ou seja, qual medição, né? Qual aparelho que eu fui usar ali, utilizar. Então, tá ok, foi calibrado. Tem laudo dessa calibração no meu aparelho, né? Do Inmetro, certificado do Inmetro, tá beleza, ok, né? Quem for calibrar, pessoal, a empresa que vai prestar essa calibração tem que ter o laudo do Inmetro, tá, pessoal? Testando que a minha calibração segue as normas do Inmetro, tá ok, né? Tá belezinha, né? Tá tudo certo. Se não, pessoal, a gente cai em casos assim, tá? Artigo 196, os efeitos pecuniários, né? Dinheiro, tá, pessoal? Decorrentes do trabalho em condições de celebridade ou periculosidade serão devidos a contar na data da inclusão das respectivas atividades nos quadros, né, aprovados pelo Ministério do Trabalho. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Não saia não, pessoal. Vou fechar essa aula só para exemplificar o que a gente vem falando, né? E para mostrar a importância do nosso trabalho aí. Vou dar 2 exemplos aqui, né? Vou mostrar um relatório, né? Que eu fiz quando eu estava, né? Na área, né, quando eu estava fazendo exercendo a atividade de segurança do trabalho, né? E assim, pessoal, vocês vão ver, vão perceber que é um laudo não, que é um relatório básico, tá, pessoal? Não chega a ser um laudo pericial, não, mas ele tem que ter esse carão, tá? Essa estrutura aqui, né? O mínimo, tá, pessoal? Vocês vão ver que aqui eu não usei aparelhagem, não indiquei metodologia, né? Mas né, tem as partes da empresa, né, o que a gente foi ver, né? Embasou no que, né? A gente fazer isso aí, né? É o mínimo isso aqui, tá, pessoal? A gente nem pode falar que isso aqui é um laudo, porque não é, mas é um relatório, assim, que a gente, à época, fazia para as empresas, né? E falava assim, ó, tem que mudar isso aqui não está adequado, né? Melhor que fosse de outra forma, né? Isso aqui não está ok pela legislação, né? Então, é uma base, tá, pessoal? Né? E umas fotos de antes e depois umas fotos de antes e depois a adequação, tá? Do que a gente pediu. Peço que vocês não saiam, né, para a gente mostrar isso aí. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão conseguindo, né, acompanhar aí? Tá ok? Me dá uma resposta aí. Tá ok, né? Vou mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui.
Exemplo de relatório, tá, pessoal? Da vigilância que a gente fazia, né? Vigilância ambiente e processo de trabalho. Pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, tá? Não estou fazendo propaganda, não, mas muita gente não sabe. Sereste, né? É como se fosse uma das ações do SUS, tá? E no olhar, assim, que a gente fala, né, do trabalhador. Então, só suprimir aqui, tá, pessoal? A empresa ao qual a gente fez essa vigilância ambiente e processo de trabalho, né? Vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, né? Me dá só um ok, né? Para ver se eu não estou falando para ninguém, né? Como se diz, não está conseguindo enxergar, ó. Então, o relatório, pessoal, né? Ele é mais robusto, você tem que ser mais robusto que isso, né? Mas isso aqui é uma forma geral, tá? O laudo tem que ter no mínimo isso aí. Então, a gente embasa de onde que a gente está tirando a nossa vigilância, por que que a gente está fazendo isso, né? Pelo SUS e tudo mais, né? Artigos que amparam nossa ação aí, ó. Só para vocês verem mais ou menos e ter uma noção, ó. A vigilância ambiente de processo de trabalho realizado em empresa tal, né? A gente fala o dia, né? Quem que fez, né? E tudo mais, a empresa, né? Que é aquele cabeçalho inicial, né? O local da empresa que a gente visitou, né? Fiz questão de suprimir aqui para não mostrar a empresa, né? Por ética, né? Então, horário de funcionamento da empresa, né? Eu esqueci de apagar aqui, mas enfim, ó. Então, do que se trata a empresa, o que que ela mexe, com o que que ela trabalha, né? Então, um termo técnico aqui, marchante, né? É quem compra gado, né? Para vender a carne, né? E tudo mais. Então, coisa assim, técnica, né? Então, que a gente falou, tem termo técnico, alguma coisa técnica? Põe uma nota naquilo ali, né? Fala o que que é. Observações do local de trabalho, demais setores da empresa. Normalmente, pessoal, a gente trabalha com foto também, mas nesse caso a gente não foi por questões de diligência. Você lembra que eu comentei com vocês, quando a gente vai com ofício, né, a gente não tem que pedir bênção. Muitas vezes a gente chega lá, né, tá amparado por motorista e tudo mais, fala, ó, vim olhar isso e isso, é a denúncia disso e disso, né, aí você bate foto que você quiser lá. Mas nesse caso, né, que a gente foi lá como se diz, em caráter mais prevencionista, né, eles não deixaram a gente bater foto, né, por questões assim, até de alguma espionagem industrial, de alguma coisa assim, né, tá, até aí tudo bem, né, a gente respeitou isso, não bateu foto, mas a gente, né, escreveu, falou como é que era a situação, né, o que que a gente encontrou, condições identificadas, ó, motores que trabalham para içamento de cabos e outros em geral estão com transmissões de força, ó, volantes, polias, correias, engrenagens expostas, né, devendo serem protegidos, ó, conforme a NR12. Então, a gente fala, né, até a NR, né, ao qual de onde a gente está tirando isso, né, que norma que fala que tem que ter proteção? NR12, segurança, máquinas e equipamentos. Então, tá lá, né, então a gente mostra isso aí, né, e a mesma coisa, pessoal, é no laudo pericial, né? Isso aqui a gente não considera um laudo pericial, né? É um simples relatório, mas a gente embasa, né? De onde que a gente está tirando isso? Qual o conhecimento técnico que a gente tirou isso? De onde que a gente está tirando isso? Então tem que ser falado, pessoal. Então a mesma coisa, ó, sugestão de melhorias, ó, bucharias também, é um setor lá, né? Onde tem sujeira e limpeza, né? Então o que que a gente foi encontrado, né? Arraste de caixas plásticas, né, no transporte pelo chão, que de certa forma demanda esforço físico. Então, o procedimento lá faz parte do operacional deles lá que não está ok, não está correto, né? Então, qual que é a forma, né? Sugestão, fazer o transporte de caixa sobre rodas, né? Faz um carrinho, põe no carrinho, né? Não trabalha daquele jeito, né? De onde que a gente está tirando, né? Ergonomia, pessoal, NR17. Então, não é apropriado fazer isso. Então, a gente está embasando, tá, pessoal? Em regulamentação, em leis, tá, pessoal? Condições identificadas, ó, vestiário, bem como chuveiro, apresentam conservação, limpeza e higiene. Os chuveiros são individuais e possuem água quente e fria, ó. Então, está de acordo, né, conforme, né, a NR24, condições sanitárias e conforme os locais de trabalho. Cozinha, pessoal, ó, condições identificadas nas janelas. Janelas não possuem telas, né?
NR não fala disso aqui, tá, pessoal? A gente embasa por outra legislação, conforme eu comentei com vocês, ó. Resolução da diretoria colegiada, RDC 216, vigilância sanitária, ó, lá no seu item 4.1.4. Então, se você pesquisar lá na RDC 216, no item 4.1.4, que fala disso, janelas do ambiente de preparação de alimentos têm que ser teladas, né? Tem que ter aquela porta ali que inibe a entrada de mosquitos. No caso, lá nessa empresa tinha, né, essa ventilação, abria a porta, né, e jogava o ar de cima. Então, vocês veem assim, que não é simplesmente, tão somente NR, né, as NRs, mas envolve outras legislações também, ó. Sala de EPIs, ó, organizada, certinha, né, ficha de EPI, belezinha também, ó. E assim vai, tá, pessoal, né, isso aqui, ó, tá, a equipe, o pessoal que foi lá, né, a gente termina, assim, com as considerações finais, né, dando sugestões de melhoria e tudo mais, e é isso, pessoal. Pra vocês terem a noção, né, de como é que é um relatório, tá, pessoal? Um relatório um pouco mais detalhado, tá? Não considera laudo pericial, mas, assim, um relatório mínimo, né, que tem que ter, né, para se comparar, né, para ser um laudo. Vocês verem assim, que isso aqui foi uma coisa, né, a caráter preventivo. Agora, vocês imaginam, né, no caso de uma ação judicial, que normalmente né, para mexer com perícia é para isso. Mas como é que tem que ser detalhado, né, como é que tem que ser esmiuçado ali, né, tem todo o escopo a seguir, sua metodologia e tudo mais, né, então, só para vocês terem uma noção, né, lugares também, né, um lugar que a gente foi antes, ó, por isso que eu falo, pessoal, por isso que eu falei que muitas das vezes o lugar que é pequeno ali, né, que é os locais mais preocupantes, porque ali, às vezes, não tem ninguém que olha pelo colaborador, certo? Não tem informação, né? É coisas pequenas, são detalhes mesmo que, assim, que passam batido, passam despercebido. Não tem um técnico de segurança, né? Não tem um número mínimo para compor um ACIP, um SESMIT, né? Então, a gente tem esse olhar, sabe? Tem que ter esse olhar para o trabalhador, né? Qualquer um da segurança de trabalho, né, que vê isso aqui e fala, nossa, né, mas isso aqui é risco grave iminente, né, de acidente, né, e não é por menos, né, pessoal, olha para vocês verem a condição do lugar que a gente foi, ó. Deixa eu mostrar aqui, onde está abrindo, olha para você ver, ó, qualquer outro lugar, né, do mundo que você vê isso aqui, você fala, nossa, né, qualquer um cai aqui, né, mas é dependendo do lugar que você vai, pessoal, por incrível que pareça, eu não tenho essa percepção, não, tá? Parece uma coisa exagerada que eu estou falando, mas muitos lugares pequenos não tem essa percepção, né? Então, olha para vocês verem, olha o risco de cair aqui, ó. Lugar bagunçado, zoneado, né? Então, ó, tropeça aqui toda hora, cai material, né? Armazenado em condições que não podem, né? Não tem FISP disso aqui, né? Porque agora a FDS, ficha de dados de segurança sobre o produto, às vezes o colaborador não sabe com o que está lidando, não sabe com o que está mexendo, né? E se isso aqui cai no olho, né? E se isso aqui espirra, né? Ele sabe como neutralizar esse produto químico, que ele não sabe, né? Então, são pequenos detalhes, tá, pessoal? Pequenas coisinhas assim que no final faz a diferença, né? Que vem a parte gratificante para a gente que mexe com a segurança. Ó, olha para vocês verem, ó, como é que tá, né? Completamente zoneado isso aqui. E o depois, tá, pessoal? Que a gente foi lá, deu umas dicas, né, em caráter orientativo, falou, ó, não faz isso, né, melhora assim, assim, assado, né? Vocês veem que se fala assim, nossa, né? Melhorou da água para o vinho, né? Depois que a gente passa nos lugares, pessoal, a gente vê o reconhecimento do trabalho da gente, né? Que vê as coisas mudarem e acontecerem. Olha para você ver, ó. Custava tapar esse buraco? Não custava, né? Mas na correria do dia a dia, né, naquela coisa cotidiana ali, o pessoal acaba passando direto, né? Olha para vocês verem como é que ficou depois que a gente voltou lá. Aí já apareceu creme para tudo, já apareceu máscara, né? Então é isso aí, pessoal. Um banheiro lá que estava completamente, tá sujo ainda, tem papel higiênico e tudo mais. Tem o dispensa de água, tem os papéis aqui, né? E tudo isso, tá, pessoal? Dispenser, né, para lavar as mãos, né? Não pode ser, se for olhar pela NR 24 ali, né? Condições condições de conforto em ambiente de trabalho, não pode ter toalha, né, porque todo mundo enxuga a mão ali, então não é coisa efetiva, né, para se evitar contaminação, né, tem que ser esse papel mesmo, né, então
É isso aí, pessoal. Tá meio sujo aqui, né? Mas vocês vê assim, tava bem pior, né? Ó, tava bem pior isso aí. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham, né, gostado, né? E, né, da gente, nosso bate-papo aí. Quem quiser complementar com alguma coisa, quem quiser, né, falar alguma coisa, a palavra está aberta aí, né? Se não, até a próxima aula. Meu, muito obrigado aqui, né? E até a próxima. E, pessoal, façam isso, tá? Estudem pela apostila, né? E pelos slides também, né? Conforme eu falei, os slides a gente consegue resumir muita coisa bacana ali, né? Que às vezes fica muito pesado na apostila, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima aí. Alguém quiser comentar ou falar alguma coisa, a palavra está aberta aí. Não? Então, boa noite, pessoal. Fica meu muito obrigado. Dúvidas, né? Passem para a coordenação que me sinto muito feliz em responder, né? E a gente vai trocando essa ideia aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até uma próxima.